Senhor Jesus, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos entrar em comunhão com o Senhor. No nome de Jesus. Pai Celestial, pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, nos perdoe de todos os pecados cometidos, por pensamentos, por palavras, por atos, consciente ou inconsciente, lembrados ou esquecidos por negligência, imprudência, equívoco, omissão. Tudo aquilo é agradável aos seus olhos, aos olhos do nosso Senhor Jesus, que entristece o Espírito Santo. Nos perdoe no nome de Jesus, Pai. Pai Celestial, através do Espírito Santo, traga em nossa consciência tudo aquilo que precisamos de confessar ao Senhor para estar na sua presença, para que sejam rompidas todas as barreiras que vêm impedir as nossas orações de chegar até o Senhor. Por isso te peço em nome de Jesus, Senhor, que através do Espírito Santo, o qual o Senhor nos enviou para fazer parte das nossas vidas, ao nascermos de novo da água e do Espírito, que o mesmo Espírito Santo que veio sobre a sua igreja como línguas repartidas de fogo, esteja agindo aqui em nossas vidas, Senhor, cumprindo as profecias do profeta Joel e cumprindo também aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, Senhor, em Jerusalém, onde foram revestidos de poder vindo do alto. Que este mesmo Espírito, este mesmo poder esteja agindo em nossas vidas, para se cumprir todo o projeto nas nossas vidas e o nosso chamado, Senhor, para executarmos com eficiência a sua vontade em nossas vidas. Por isso eu te peço no nome de Jesus que o Espírito Santo venha realizar essas obras, trazer em nossas consciências aquilo que precisamos de confessar ao Senhor, para estarmos na sua presença, no nome de Jesus. Pois faça aquilo que não quero, o que eu quero não faço, Senhor. Penso o que eu não quero, o que eu quero não penso. Falo o que eu quero não falo, Senhor. E muitas vezes em nossas vidas tem pecado contra o Senhor, contra o céu, contra o seu reino, contra as suas leis, contra a sua palavra. Por isso, no nome de Jesus, traga nossa consciência, a consciência de cada irmão, de cada irmã, para entrar na sua presença, para que não haja nenhum impedimento em nossas orações e para que possamos contemplar a sua glória e o seu poder em nossas vidas, no nome de Jesus. O Espírito Santo é bem-vindo aqui neste local, Senhor. Tem toda a liberdade para agir, pois nós somos diante do Senhor o nosso livre-arbítrio, para que o Senhor tenha toda a liberdade de agir em nossa consciência, para que seja feito do seu jeito, não do nosso jeito, para que seja feita segundo a sua vontade e não a nossa vontade, para que possamos vir cumprir, Senhor, o nosso chamado ministerial, de ganhar almas para o reino e não chegar diante do Senhor de mãos vazias. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos perdoe. Perdoe cada pecado confessado, cada transgressão, cada pensamento impuro, cada coisa que falamos ou pensamos que não deveria ter falado ou pensado, que assistimos de televisão, de celular, de internet, tudo aquilo que de alguma maneira nos contaminaria a nossa mente, a nossa consciência. Nos perdoe, Senhor, no nome de Jesus. É que eu te peço nessa noite, Senhor. Tem toda a liberdade de agir em nossas vidas. És bem-vindo aqui neste local, nessa casa de oração. És bem-vindo em nossas vidas, pois somos templos para que seja cheio do Espírito do Senhor. O Espírito Santo, Senhor, já faz parte da nossa vida, se cumprindo em nossas vidas o seu chamado, se cumprindo em nossas vidas a sua palavra, concretizando todo o projeto em nossas vidas, Senhor, para que possamos um dia estar na sua presença, no reino celestial, na Jerusalém, na cidade a qual o Senhor mesmo preparou. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, nos perdoe.
E também liberamos o perdão, Senhor, no nome de Jesus, para que todos aqueles que de alguma maneira nos prejudicaram, ou que falaram mal da nossa pessoa, ou caluniaram, ou mentiram, ou enganaram, não importa o que fizeram, o que falaram, nós liberamos o perdão, Senhor, no nome de Jesus, e adoramos por eles, meu Senhor, de maneira grandiosa, que o Evangelho do Reino, que é a grande bênção, o plano de salvação os alcance, para que tenha a mesma oportunidade que tivemos de estar na Sua presença, para que tenha a mesma oportunidade que tivemos e o privilégio de estar Te adorando e glorificando, exaltando o Seu santo nome, pois és maravilhoso, Senhor, és bem-vindo em nossas vidas. Tenha toda a liberdade para agir, para falar conosco no ministério da palavra, para falar conosco no ministério de profeta, no dom de profecia, para que esteja falando conosco, Senhor, através do Seu Espírito, falando em nossas consciências, porque não há nada encoberto que não seja revelado, revela nossas vidas, Senhor, aquilo que precisamos de fazer, aquilo que precisamos de melhorar, para estar sempre em comunhão com o Senhor, para que não sejamos religiosos, mas sim um verdadeiro corpo, o qual pelas juntas e ligaduras que é o Espírito Santo, venhamos crescer cada vez mais e estar na Sua presença, formando assim um grande corpo que é a Sua igreja, cheio de autoridade e poder, pois assim mesmo o Senhor constituiu a Sua igreja. Por isso nós somos gratos, meu Senhor, e que o Evangelho do Reino alcance todos aqui neste bairro, nessa cidade, neste estado, neste país, de norte a sul, de leste a oeste. Não fique sequer uma alma que não venha ouvir a seu respeito, a respeito do plano de salvação, Senhor, para que todos tenham oportunidade e jamais questionarem diante do Senhor, quando estiverem ali, lançados no sofrimento eterno, começarem a murmurar, a lamentar, que não sabiam, mas nós sabemos que todos sabem, Senhor, que o Evangelho alcance cada um neste país, que haja um grande avivamento da Sua igreja. Por isso nós te pedimos, meu Senhor, que o Evangelho do Reino alcance cada um no nome de Jesus. Invocamos aqui a presença do Seu santo nome, o nome que está acima de todo nome, tanto no céu, na terra, quanto embaixo da terra, em todas as dimensões espirituais. O Seu nome é o maior nome que existe, Senhor, é o nome do nosso Senhor Jesus, que faz parte da nossa vida, e nós Te agradecemos por entender este mistério, Senhor, de compreender a grandeza que o Senhor está em nossas vidas, de compreendermos, Senhor, que fez algo muito melhor para nossas vidas, pois grande é o Seu nome e o Seu poder. Louvamos e glorificamos e exaltamos o Seu santo nome. És o nosso Deus, o nosso Senhor, o conselheiro, o príncipe da paz, o Senhor da vida. És bem-vindo aqui neste lugar, Senhor Jesus, juntamente com Seus anjos, serafins e querubins, arcanjos, e os anjos que estão a serviço daqueles que hão de dar a salvação. És bem-vindo neste lugar. Sente aqui este lugar com brasas de fogo tiradas do seu altar, anjos com espada de fogo desembainhada, protegendo os nossos patrimônios, as nossas finanças, protegendo tudo quanto nos pertence, Senhor, como está escrito: enquanto me adoras, as vossas propriedades não serão cobiçadas. Que venha se cumprir essa palavra em nossas vidas, que haja proteção dos nossos patrimônios, dos nossos animais, das nossas finanças, de tudo quanto nos pertence, Senhor, no nome de Jesus. Cubra, Senhor, tudo que nos pertence, os nossos direitos. Venha proteger, Senhor, cada fio de cabelo em nossas cabeças. Venha proteger as nossas finanças, o nosso meio de garantia de vida, no nome de Jesus. Proteja-nos, Senhor, mantendo-nos debaixo das Suas asas, onde estamos seguros, que nenhuma peste perniciosa venha chegar em nossas casas ou em nossas vidas, mas que sejamos todos protegidos pelo Senhor, com braço forte, poderoso, estendido e com mão forte, e seja protegido
que não haja pobre em nosso meio, pois assim se cumpre em nossas vidas o projeto de redenção da parte do Senhor, que nos estendeu em um Novo Testamento feito pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, no nome de Jesus. Alcançamos este direito, Senhor, de estar na sua presença através do teu Filho Jesus, quando ali sofreu as nossas transgressões, os nossos sofrimentos, para que possamos estar na sua presença, onde todos foram unidos em um só corpo. Não há mais gregos, judeus ou romanos, mas sim todos têm o direito de estar na sua presença. Assim Jesus conquistou diante do Senhor e nos justifica junto ao Senhor nosso Pai, como um advogado de defesa justo, que fazendo justiça em nosso favor para aqueles que nasceram de novo, Senhor. No nome de Jesus, somos gratos, meu Senhor, e ter o privilégio de estar na sua presença, te louvando, glorificando e exaltando o Senhor da vida, o nosso Deus, exaltando e glorificando o seu nome, onde cada vez mais cresce em nosso meio o nome de Jesus, que através do Espírito Santo, despertando assim em nossa consciência os dons, os frutos dos seus ministérios, pois são seus atributos, de maneira sobrenatural, Senhor, em toda a plenitude. Ó Espírito Santo, és bem-vindo em nossa consciência neste tempo, como um rio de águas vivas, gerando sabedoria, inteligência, conhecimento, e a capacidade de lembrar tudo quanto temos visto nas Sagradas Escrituras, Senhor, desde Gênesis a Apocalipse, nos dando a capacidade de lembrar e entender tudo quanto temos visto através de leituras de livros ou pregações que está conforme a sua palavra. Nos dê toda essa capacidade e habilidade nas suas leis, Senhor, para que não possamos julgar de maneira errada ou segundo o nosso coração, mas segundo a sua própria palavra, Senhor, para que não venhamos pecar contra o corpo, contra a sua igreja. No nome de Jesus, lavassurianda, lavas. Por isso nós te agradecemos, meu Senhor, por ter o privilégio de estar na sua presença, e sabemos que já fazemos parte do grande coral de adoração no reino celestial, onde preparaste a cidade santa. Oh, aleluia, Senhor, pois grandes são os tesouros que nos aguardam, Senhor. É necessário conquistar o reino, e ele já faz parte da nossa vida. Por isso nós te agradecemos por este momento de adoração ao Senhor, este momento de reverência ao Senhor, Deus da vida, que através da sua vida nos compraste para o nosso Pai Celestial com sangue carmesim, nos dando assim, Senhor, o direito de ser filhos, nos dando o direito de ser servo do Senhor Jesus, nos dando o direito de estar na sua presença, Senhor. Grande a obra da cruz do Calvário, Senhor, onde o Senhor mesmo entregou o seu Espírito e declarou junto ao nosso Pai Celestial: está consumada a obra de redenção, está feita a obra segundo a sua vontade, Senhor. Mesmo que eu te quisesse que liberasse de mim e da minha vida este cálice sem que eu beba, mas foi feita a sua vontade, assim diz o Senhor. Lassurianda labás. Ó maravilhoso Deus, santo é o seu nome. Todo o céu e toda a terra está cheio da sua glória, Senhor, pois maravilhoso é o Deus da vida, o qual nós pertencemos, Senhor. Nos livrou do juízo, do fogo do lago, do fogo do enxofre, que é o sofrimento eterno, nos colocando assim na vida, na sua presença, na alegria eterna, junto ao nosso Deus, o Senhor Jesus, que tem nos justificado a cada dia através da confissão dos pecados, tem nos justificado junto ao nosso Pai Celestial. Maravilhoso é o Senhor Jesus. Nós somos gratos pela obra da cruz, Senhor. Sabemos que foi um alto preço, foi um grande sofrimento. Nós reconhecemos tudo isso, Senhor. Por isso, em reverência ao Senhor, estamos aqui nesta noite para te adorar, Senhor. Em gratidão à obra da cruz, Senhor. Estamos aqui para que o seu nome seja engrandecido aqui neste local, neste bairro, nessa cidade. Estamos aqui reunidos, meu Senhor, porque somos gratos por antes mesmo de ter nascido. Já havia um projeto de redenção nos aguardando.
Que grandioso é amor esse que o Senhor nos concedeu através do seu Filho. O Deus do amor é o Deus da nossa vida. O Deus da Bíblia é o nosso Deus. Por isso toda reverência, toda glória, honra é do Senhor. Jamais vamos usurpar aquilo que lhe pertence, Senhor. Mas pelo contrário, estamos aqui em reverência ao seu nome. Estamos aqui, Senhor, de olhos fechados, orando ao Senhor, glorificando e exaltando o Santo dos Santos, Senhor dos Senhores. E entregar a honra, a glória, louvor e adoração ao Senhor. O único que é digno de louvor e adoração e reverência. Glórias a Ti, Senhor. Receba a nossa adoração nessa noite. Receba o nosso louvor. Receba a nossa adoração. E ouça as nossas orações aqui nesta noite, Senhor. Que não sejam vãs, mas que suba até ao céu como incenso às suas narinas. E simultaneamente a bênção seja liberada em nossas vidas, concretizando assim os nossos sonhos, de fazer a diferença, como diz a sua palavra. Então verás a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Glórias a Ti, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao Deus da vida. Glória ao Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que nos fez a sua imagem segundo a sua semelhança. Glória ao Deus Altíssimo, nosso Deus, que nos amou primeiro, nos chamou para este ministério de ganhar almas vivas e almas mortas, de despertar em nosso coração este amor por aqueles que ainda andam no escuro, que não conhecem a luz do Evangelho, não conhecem a luz do nosso Senhor Todo-Poderoso. Deus maravilhoso, derrama do Teu Espírito aqui neste lugar, Senhor. Manifeste a Sua glória aqui nesta casa de oração. Haja um grande renovo em nossas vidas, pelo poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus. Porque crês, meu Senhor, na Sua grandeza, no Seu poder. O nosso Deus é o Deus vivo, que está à direita da glória do Deus Altíssimo, nos justificando junto ao nosso Pai, pelo Seu sangue derramado na cruz. Glórias ao Senhor, o nosso Deus. Aleluias, bem forte para Jesus. Graças a Deus, aleluias. Nessa mesma comunhão, Senhor, eu convoco a presença da Sua filha para a adoração, oração e adoração e gratidão ao Senhor, no nome de Jesus, bem forte para Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Paz, Senhor, irmãos, vamos entrar na presença do Senhor. Pai Celestial, nos colocamos diante do Senhor e do Teu altar essa noite. Estamos aqui, meu Deus, em nome de Jesus, reunidos como corpo e igreja do Senhor, em adoração e reverência e reconhecimento que só o Senhor é Deus, em reconhecimento, meu Deus, da Sua bondade, da Sua misericórdia, paciência, santidade e justiça para conosco. Nós reconhecemos, meu Deus, que muitas vezes temos falhado, mas que o Senhor, na Sua bondade, tem olhado por nós como um Pai amoroso, como um Pai que não abandona os seus filhos, mas cuida deles com paciência. E nós estamos aqui para agradecer a paciência do Senhor, para agradecer o Seu amor com cada um de nós, para reconhecer, meu Deus, que o Senhor tem mudado as nossas vidas. Não só, meu Deus, nesse mundo, mas o Senhor tem mudado a nossa eternidade. Nós sabemos, meu Deus, que se o Senhor não tivesse entrado nas nossas vidas, não tivesse nos resgatado, o nosso destino eterno seria terrível, meu Deus. E nós estamos aqui para reconhecer o Seu esforço. O esforço foi Seu, o sacrifício foi Seu, e foi o Senhor quem nos amou primeiro. Não foi o nosso braço, meu Deus, não foi a nossa própria justiça, a nossa própria santidade que nos fez alcançar a salvação, mas foi o Senhor, foi o Seu plano, o Seu projeto, e nós sabemos disso e estamos aqui para reconhecer essa noite. Queremos ainda agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Nós sabemos e lembramos exatamente de onde o Senhor nos tirou. Todos aqui, meu Deus, têm testemunho para dar e se lembram de onde e como estavam antes de Jesus ter entrado na vida. E nós estamos aqui para reconhecer, meu Deus, que o Senhor tem mudado as nossas vidas, transformado as nossas vidas, meu Deus. E como filhos amados do Senhor, assim temos nos sentido. E nós te agradecemos por isso, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é Criador de todas as coisas. Nós reconhecemos, meu Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Não há adjetivos que sejam suficientes para agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Mas essa noite, estamos aqui para adorar ao único Criador de todas as coisas. Estamos aqui reunidos como igreja, como corpo de Cristo, em reverência ao Senhor, meu Deus. Não há ídolos, não há santos, não há demônios, mas em reverência ao Deus verdadeiro, Deus Criador de todas as coisas, o Deus da Bíblia. Pai, nós estamos aqui para glorificar o Seu nome e porque queremos e temos sede de aprender mais do Senhor. Estamos cansados de religiosidade, estamos cansados de doutrinas e ensinamentos humanos, estamos cansados de carnalidade, meu Deus. Queremos conhecer o Senhor em intimidade, em profundidade. Queremos conhecer o Senhor do jeito que o Senhor realmente é. Por isso, pedimos a Sua presença aqui essa noite. E pedimos que seja o Espírito Santo a conduzir a esse culto essa noite. Que o Espírito Santo fale, meu Deus, essa noite. Que fale a cada um de nós. Que nos instrua, Senhor, segundo o Seu propósito. Que seja a boca do Senhor essa noite falando aqui conosco, Pai. O Senhor sabe o que precisamos mudar. O Senhor sabe o que precisamos melhorar. E o Senhor sabe o que é chamado do Senhor para cada um. E nós estamos aqui dispostos, meu Deus, a ouvir o Senhor. Fala conosco, Pai. Não nos deixe enganados, não nos deixe dispersos, não nos deixe confundidos nem distraídos, mas nos ajuda a Te ouvir. Esteja aqui conosco, Pai. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, aleluias, bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus, ó Majestade Santa, Senhor da glória. Nessa mesma comunhão, vamos abrir as Sagradas Escrituras, Colossenses capítulo 2. Do versículo 1 ao versículo 4. Glórias a Deus. Colossenses, capítulo 1, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4. Assim diz a palavra do Senhor. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, que estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem a Deus, a saber, conhecer plenamente o ministério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso, para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Amém. Senhor, abra a porta da Sua palavra para que eu fale de Seus mistérios, para que manifeste como me convém falar no nome de Jesus. Amém. Esteja sentado, irmãos. O propósito do apóstolo Paulo é que cada irmão, cada irmã tenha todo o conhecimento a respeito de Jesus, que venha compreender que no Senhor Jesus tem toda a sabedoria, todo o conhecimento, todo o entendimento que possamos
serão acrescentadas. Irmão, minha irmã, é Deus quem muda a nossa história. É Ele que nos coloca nos lugares mais altos. Ele capacita os seus escolhidos com inteligência e com sabedoria, com todo tipo de conhecimento, habilidade que você precisar, para executar tanto o seu ofício na sua vida cotidiana, no seu trabalho, quanto para executar o ofício de quem ganhará almas para o reino de Deus. O apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz: se necessita ter sabedoria, peça a Deus que Ele tem para dar a todos, e jamais vai lançar em vossa face. Com um grande detalhe, um grande critério quanto a isto: não pense que pessoas de coração dobre receberão alguma coisa da parte de Deus. Quem são essas pessoas? Pessoas de coração enganoso, pessoas falsas, fingidas, dissimuladas, pessoas sorrateiras, que muitas vezes quer usar o evangelho, quer usar os irmãos em benefício próprio, quer de alguma maneira levar vantagem. Tudo o que está fazendo tem a segunda intenção: levar vantagem, levar lucros. Então essas pessoas de coração enganoso, pessoas fingidas, falsas, mentirosas, esses jamais vai receber de Deus. Em nossos olhos pode até parecer que é uma pessoa boa, uma pessoa fiel, digna, mas não engana Deus. Não consegue enganar o Senhor, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que passa em nossa consciência, como diz o salmista. Deus esquadrinha os nossos corações. Ele sabe o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe todas as coisas. Então o que nós precisamos da parte de Deus é toda a capacitação, todo o ensinamento da parte de Deus. Primeiramente, para não ser enganado com pessoas as quais que vêm com palavras aparentemente até a palavra sábia, ou com doutrinas que aparentam até ser boa, mas é coisa do homem. Muitas vezes é doutrinas de demônios. Aí você pergunta: mas como, pastor, eu posso saber o que é a doutrina de demônios? Examine as Escrituras, examine as cartas doutrinárias, examine os evangelhos, para você entender o que é de Deus e o que não é de Deus. E muitas vezes, irmãos, surgem algumas doutrinas baseadas em testemunhos ou experiências espirituais. Aprenda uma coisa: experiência espiritual não serve como base de doutrina. Jamais vai servir como base de doutrina. Assim nascem as seitas religiosas. Fulano teve uma visão, Deus falou com ele isso, falou aquilo e tal, mas vai contra os ensinamentos de Deus. Nenhuma revelação é mais importante do que a grande revelação que nós temos em nossas mãos: a palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos sábios, prósperos. Uma coisa eu tenho certeza, que Deus está pronto nesse exato momento para liberar uma bênção para a sua vida. Ele está pronto para nos abençoar com poderio, Pai.
podia nem olhar para aquela situação tão terrível que era, mas era por amor a você e a mim, por amor àqueles que já converteram no passado, por amor daqueles que não converteram no futuro. Ele fez o mais duro possível. Veio o seu próprio filho sofrendo as nossas transgressões, os nossos sofrimentos. Então, como poderia Deus, no seu grande amor, que deu o melhor que Ele tinha, Ele negar a você uma bênção de saúde, uma bênção de prosperidade? Jamais Deus negaria isso em nossas vidas. Jamais. O mais duro Ele fez, sentindo o seu próprio coração, vendo o seu filho sofrendo as nossas transgressões, vendo o seu filho sofrendo os nossos sofrimentos, fazendo assim a substituição, passando por aquilo que era um direito nosso de passar, pelos pecados nossos e pelos pecados dos nossos antepassados. Então não pense que Deus vai de alguma maneira fechar a mão para me abençoar, de maneira alguma, porque o mais duro Ele já fez. O mais difícil é um pai ver um filho sendo crucificado, sendo açoitado, esbofeteado, insultado, espancado, chicoteado e ainda cravado na cruz. Não há relato de alguém que foi crucificado, partindo um prego nas mãos ou nos pés, era amarrado às mãos. Aquela cruz não era dele, meu irmão. Aquela cruz nos pertencia, não a Jesus. E Deus viu o seu filho sofrer tudo aquilo em amor a nós. Este é um grande amor. Um grande amor dessa magnitude. Será que porventura Deus poderia fechar a mão dele em liberar uma bênção para você ou para mim? Não se engane, jamais Deus faria isso. O mais duro Ele já fez. Deus está pronto para liberar uma bênção para a sua vida e para a minha vida. Deus sempre fez o melhor. Deus sempre quis que tenhamos sabedoria, inteligência, habilidade para fazer aquilo que precisamos fazer, principalmente se tratando do ofício, do ministério que nos foi chamado. Deus quer que tenhamos sabedoria, capacidade. Quando Jesus, nosso Deus, no deserto, quando Ele declara que seríamos por cabeça e não por cauda, Ele está dizendo para você e para mim, vai nos colocar nos lugares mais altos. Mas se aqueles irmãos que não têm sabedoria, busque do Senhor. Busque sabedoria da parte de Deus para o seu ofício, para a sua vida. Mas sempre tem à sua frente, primeiro Deus, depois eu. Primeiro a vontade de Deus na minha vida, depois a minha. Seja feito segundo a sua vontade, não segundo a minha. Primeiro Deus. Quando nós entendemos este mistério, que toda a ciência, toda a sabedoria, todo o conhecimento está em Jesus, que colocou à nossa disposição, porque Deus sempre quis o melhor para seus filhos e suas filhas. Quando Deus leva Moisés no Monte Sinai durante 40 dias, mostrou todo aquele projeto que também tem no céu, o santuário do Santo dos Santos. Falou para Moisés: faça como você está vendo, deste mesmo jeito. Mas então, como alguém poderia executar tal missão tão grandiosa, de fazer igual Moisés viu? Moisés tinha que explicar para os seus seguidores, pois ele já havia ali, estava escolhendo alguns para lhe ajudar. Josué estava encabeçando na fila, porque Josué não estava no momento que criou o bezerro de ouro, mas sim Arão o fez. Então ele teria que executar aquela missão grandiosa para a obra. Então o que Deus fez? Vamos examinar as Escrituras em Deuteronômio 34, me parece. Vejamos o que Deus fez para aquelas pessoas. Mas se lembre, quando Deus visitou
ensinou Salomão, ele o encheu de sabedoria e de inteligência para conduzir o povo. Nós precisamos justamente disso: sabedoria e inteligência. Nós precisamos de ser capacitados pelo Espírito de Deus para executar o nosso ofício no dia a dia, não apenas por dinheiro ou por obrigação, irmãos, mas por excelência de Deus. E a excelência em nossas vidas, ela vem de Deus. Vejamos o que diz as Escrituras. Aleluia. Então Deus escolheu Bezalel e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza e habilidade, em plena capacidade artística, para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e lapidar pedras e talhar madeiras, para todo tipo de obra artesanal. E concedeu tanto a ele como a Eliabe, filho de Azamaque, da tribo de Dan, a habilidade de ensinar a outros, e a todos esses deu capacidade para realizar todo tipo de obra como artesãos, projetistas, bordadores de linhos finos e de tecidos azul, roxo ou vermelho, como tecelões. Eram capazes de projetar e executar qualquer trabalho artesanal. Quando a palavra de Deus diz que toda sabedoria, todo conhecimento está em Jesus, também está em nossas vidas, porque Jesus é o nosso Senhor. Ele é a cabeça do corpo. Você precisa de sabedoria, você precisa de habilidade, peça ao Senhor. Peça a Deus. Mas é preciso crer. É ter ação à sua fé. É ter comunhão com Deus. Como Jesus declara na sua palavra em João: se estiverdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, tudo quanto me pedirem será concedido. Não tem restrição. Mas para ser por cabeça, irmãos, é necessário o quê? Temos habilidade, temos conhecimento, temos que fazer a diferença no meio dos outros. Quando José do Egito foi colocado como governador, quem era José do Egito? Um homem sábio, inteligente, com 30 anos de idade, assumiu o governo do Egito, abaixo somente do faraó. Ele tinha habilidade, ele sabia fazer leitura, sabia fazer cálculos. Ele vivia perto do seu pai Jacó, o qual era um grande administrador. Tinha habilidade para fazer cálculos, sabia escrever. Era letrado. Ele era habilidoso naquilo que ele estava fazendo, porque Deus havia enchido ele do Espírito de sabedoria, e pela divina revelação ensinava as coisas a ele. Então, como podemos destacar e ser por cabeça? É saber que toda a ciência do conhecimento, toda a habilidade está em Jesus. E é Ele que vai liberar essa bênção para a sua vida, para a minha vida. Assim seremos colocados por cabeça. E jamais ser calmo. Porque aqueles que têm habilidade, aqueles que são capacitados, esses que estão à frente de tudo, devido ao conhecimento. Este é um mistério qual Paulo estava falando para eles. Em Jesus está todo o conhecimento da ciência de Deus, toda a sabedoria e todo o entendimento das coisas. É disso que nós precisamos, irmão, de entender que no momento em que nós conquistamos o reino de Deus, essas outras coisas nos foram acrescentadas. Quer dizer então que está à sua disposição, está à minha disposição. É assim que nós temos que entender o mistério de Deus. Vida eterna,
Nós já temos. Isso funciona para aqueles que pertencem ao corpo. Mas se alguém que está fora do corpo quiser algo de Deus para a vida dele, é como o Senhor Jesus disse a Nicodemos: é necessário nascer da água do Espírito. Não tem meio termo, meu irmão, minha irmã. O reino só é conquistado a partir do momento que nasce da água do Espírito. No dia que fomos batizados, no batismo do arrependimento, recebemos o direito de fazer parte dessas bênçãos. Recebemos a recompensa da vida eterna na presença do Senhor. O direito às bênçãos que o Senhor já nos prometeu. Que através de Jesus e uma nova aliança, aquelas bênçãos manifestas no passado, faz parte da sua vida, da minha vida em Jesus. O que faremos para conquistar tudo isso? Obediência à palavra de Deus. Se estiverdes em mim, a minha palavra permanecer em vós, tudo quanto me pedirdes, lhe será concedido. Não tem como colocar alguém sem capacitação, sem capacidade, como cabeça. Como vai governar alguém para governar, se ele não tem capacidade? Ninguém nasceu capacitado. Mas nós entendemos que todo o conhecimento, toda a capacidade, toda a inteligência, toda a sabedoria está em Jesus, nosso Senhor, que está pronto para te abençoar, para me abençoar. Então somente você crê, tenha atitude, crê, santifique a vida, examine as Escrituras, não dê ouvido à religiosidade, não dê ouvido à doutrina de demônios, não dê ouvido a essas doutrinas que nasceram de testemunhos. Irmãos, testemunho não pode servir de base para a doutrina. A base da doutrina são as cartas doutrinárias, os evangelhos. Entendam isso. Ah, mas Deus deu uma fusão para fulano que em 1914 já houve a guerra espiritual, já houve a guerra nos céus e os tempos já começaram a ser consumados naquele dia. Isso é conversa, é balela de religião. Mas tem essa doutrina que já houve uma grande guerra em 1914. Mas entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã. O mais difícil o nosso Pai já fez. Quando Jesus estava sendo crucificado, e ele declara: Pai, por que me abandonaste? Deus não pôde olhar para aquela situação. Era o seu próprio filho sendo crucificado em seu favor e meu favor. Então não limite Deus. Não pense que Deus vai fechar a morte para te abençoar. Primeiramente, eu estou pregando aqui para os convertidos que nasceram da água do Espírito e já conquistaram o reino. Para aqueles que estão fora para fazer parte dessa grande bênção, também é necessário nascer da água do Espírito. É necessário conhecer o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, irmãos, é simples. Não é um Deus abstrato. Que alguém fala bem assim: ah, também conheço Deus. Também sou filho de Deus. Mas no fundo ele sabe que não. Eu lembro da irmã me dando um testemunho que quando ela não era convertida, ela nunca conseguiu chamar Deus de Pai. Ela achava estranho. Mas realmente, irmãos, só chama o Pai de Pai do fundo do seu coração aquele que realmente é filho e é filho. É impossível alguém chamar Deus de Pai, dizer que serve a Deus e vive no lamaçal do pecado. Eu nunca te chamava de Deus de Pai também. Eu chamava de Deus, mas era aquele suar da boca para fora. Mas isso veio
fez para a minha vida, quando realmente eu nasci da água do Espírito e passei a conhecer o Deus da Bíblia, o Deus presente, onipotente e onisciente, o Deus provedor, o Deus galardoador, o Deus abençoou. E quando eu ouço a respeito do amor de Deus, não tem palavra para descrever, meu irmão, minha irmã. Quando um pai dá o seu próprio filho por amor a outros, é porque esse amor é grandioso. Então não limite Deus. Não pense que Deus está de mão fechada para lhe abençoar, porque o mais difícil já foi feito. Quando Deus não pode nem olhar para o seu filho na cruz, quando Jesus declara: Pai, por que me abandonastes? Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o grande amor. Não foi por palavras, mas por atitude, por ação, que Deus provou para você e para mim que Ele te ama e Ele me ama. Não foi da boca para fora, simplesmente Deus nos amou de tal maneira, mas Ele enviou o seu Filho. Essa é a grande declaração. Então lembre-se, o mais difícil já foi feito. O primeiro passo você já deu, nascer da água do Espírito e conquistar o reino de Deus. As outras coisas já estão à sua disposição para ser acrescentada em sua vida e na minha vida. A sabedoria, o conhecimento, toda a ciência está em Jesus. É o seu Senhor, é o meu Senhor. Glórias a Deus. Bem forte para Jesus. Eu quero que você faça a sua oração, uma oração sincera, meu irmão, minha irmã. Não precisa de florear, dar volta, não precisa de palavras bonitas. No seu coração tem que ter nessa noite uma sinceridade para com o Senhor, de saber que Ele pode fazer qualquer coisa na sua vida neste momento aqui agora e mudar a sua história em todos os aspectos. História de vitória e de conquista, porque o Senhor quer para a nossa vida que sejamos vitoriosos, que sejamos conquistadores, tanto no campo espiritual quanto no físico. No espiritual, o reino eterno já está nos aguardando. No espiritual, quem venceu o império das trevas, e no físico, concretizar toda sorte de bênção em nosso favor, em favor das nossas gerações. No nome de Jesus, Pai. Bem sabe o Senhor o meu coração, conhece a minha consciência, o meu testemunho, que é verdadeiro, pois o Senhor mesmo, com o seu braço, poderoso e com mão forte, tens me abençoado. Por isso eu te glorifico, Senhor, por ter testemunhos de vida, ter experiências espirituais, não que elas venham a ser como doutrinas, mas a grande promessa do Senhor, a sua palavra, Senhor, repleta de bênçãos. Por te agradeço, por ter testemunhos de vida, testemunho de vitória, de conquista, e publicamente eu declaro, Senhor, mudou a minha história, me tirou do lamaçal do pecado e do engano, me tirou da vida de humilhação que eu vivia, tanto no campo financeiro, quanto espiritual, quanto sentimental, me trazendo para a vitória, Senhor. Mudou a minha história. Tens me abençoado, continua me abençoando, abençoando também a sua igreja, para que todos tenham testemunho, no nome de Jesus, se cumprindo em nossas vidas o que foi dito pelo profeta. Então verás a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Glórias ao Senhor. Aleluia.
bem forte para Jesus. Glórias a Deus. Agora eu quero ungir os irmãos e as irmãs. Em seguida eu quero ministrar a bênção para aqueles que estão assistindo também pelo link, para aqueles que não assistirem essa ministração no futuro, e que pela manifestação do Espírito Santo, mediante a fé dos que ouvem esta mensagem, venha de maneira sobrenatural ser abençoado, Senhor, no nome de Jesus. Pois a grande bênção que estou pedindo, Senhor, é para o corpo, para a sua igreja, no nome de Jesus. Quando aqueles que não converteram ainda, Senhor, que ao ouvir esta mensagem, que venha ser impactado, Senhor, pela manifestação do Espírito Santo, e se arrependam e convertam ao Senhor, abandonando o erro, o pecado, e passando a servir o Deus da Bíblia. Amém. E amém, forte. Pelo poder e autoridade do nome do sangue de Jesus, eu abençoo os irmãos e as irmãs que estão assistindo pelo link. As bênçãos do Senhor já os perseguiram e alcançaram, Senhor, cumprindo assim o seu projeto de prosperar os seus filhos, as suas filhas. Que os teus anjos levem a cada um deles aquilo que é de direito, Senhor, em porção dobrada, no nome de Jesus. Amém. Senhor, no nome de Jesus eu consagro ao Senhor os dízimos das ofertas. Eu abençoo os dizimistas e os ofertantes. Eu abençoo aqueles que não puderam dizimar ou ofertar, eu os abençoo, Senhor, no nome de Jesus. Para que todos tenham com fartura neste ministério, Senhor. Para que todos venham prosperar de maneira sobrenatural. E que voluntariamente devolva a 10ª parte, Senhor, no nome de Jesus. No nome do Senhor Jesus, eu repreendo, amarro o devorador, migrador, cortador e destruidor, o tranca-rua, o espírito de inveja do olho gordo. Eu os repreendo no nome de Jesus e ordeno que saia do nosso meio, da nossa vida, das nossas finanças, da nossa saúde, da nossa presença, dos nossos patrimônios. Todo mal saia no nome de Jesus e vão para as prisões eternas, no nome de Jesus. Pai Celestial, o Senhor mesmo, Senhor, preparou um grande memorial para diante do Senhor, que verdadeiramente abriria a janela do céu sobre a nossa vida. Que este projeto de prosperidade, esta lei da prosperidade já nos perseguiu, nos alcançou, Senhor, pois o Senhor mesmo abriu a janela do céu sobre nossas vidas, derramando do seu tesouro, Senhor, no nome de Jesus. Pois somos mais que abençoados pelo poder do seu santo nome, Senhor, no nome de Jesus. A prosperidade do Senhor já está sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Pois assim diz o Senhor: abrirei a janela do céu sobre vós e derramarei as bênçãos. Assim está feito em nossas vidas, pelo poder e autoridade do nome e do sangue de Jesus. Amém. E amém. Bem forte para Jesus. Graças a Deus, Senhor. Glórias a Ti por este momento de adoração e louvor ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor, pelo ministério da palavra, pela revelação da paz do Senhor quando falou em nossos corações e em nossa consciência, da grandeza que é o Senhor, nosso Deus, e do seu projeto para nossas vidas, de estarmos sempre por cima e jamais por baixo. Te agradecemos por este momento de adoração e reverência ao Senhor, onde estamos entregando ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração, no nome de Jesus, onde o Senhor tem toda a liberdade para agir em nossas vidas. Colocamos diante do Senhor tudo o que pertence, Senhor, e reconhecemos o nosso lugar de filhos de Deus, servos de Jesus. Reconhecemos que somos dependentes do Senhor e necessitamos da Sua presença a todo o tempo em nossas vidas. És bem-vindo, Senhor. Nós te agradecemos e receba o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, no nome de Jesus.
Somos gratos por estar nos capacitando, nos ensinando, nos dando conhecimento a seu respeito, Senhor, nos dando habilidade, sabedoria, conhecimento. Como tem nos abençoado a cada dia. A nossa gratidão, Senhor, por este momento de adoração e reverência ao Senhor. E continue conosco nessa caminhada, nos ensinando através dos seus mistérios. Os mistérios da sua palavra nos é revelado a cada dia. Do conhecimento do nosso Deus, da sua ciência, da visão, da revelação, do arrebatamento dos sentidos. E por visão ou por arrebatamento, você conhecemos o nosso Deus, que é nosso Senhor, nosso Salvador. Do conhecimento da sua ciência, que esteja conosco nessa caminhada, Senhor. Continue nos abençoando, nos ensinando. No nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Fiquem de pé. Levante a mão direita e repete comigo. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho, que as doces consolações do Espírito Santo já estão conosco, hoje e por toda a eternidade, no nome de Jesus. Amém e amém.